Recentemente, muitas pinturas digitalizadas, gravuras e litografias do século XVIII apareceram na internet. Essas peças de arte incluem obras de pintores como Giovanni Battista Piranesi, Roberto Hubert, Giovanni Paolo Panini, Francesco Lazzaro Guardi, e outros, famosos por suas representações pitorescas de ruínas. Suas numerosas pinturas mostram antigos palácios, templos, aquedutos, todos cobertos de árvores perenes. Estas pinturas indicam que alguma força catastrófica varreu a Europa e lavou a antiga civilização. Acredito que a catástrofe ocorreu há cerca de 300 anos, não há 2000 anos, cobrindo os territórios de Ural, Sibéria, Rússia, ao Mar Negro. O artista italiano Carlo Bossoli, que percorreu toda a península de 1840 a 1842, representou traços de destruição nas margens do Mar Negro e particularmente, a Crimeia. O resultado de seu trabalho foi a publicação de um álbum de litografias chamado Belas Paisagens e Principais Locais de Interesse em toda a Crimeia em 1856. As litografias de Bossoli refletem muitos dos monumentos da Crimeia que ainda não sobreviveram até hoje. Seu trabalho, permeado com a atmosfera leve e festiva do Sul, permite que você veja a Crimeia através dos olhos de famosos contemporâneos do artista e se sinta um descobridor da terra dos Tauris, imersa em tradições antigas. Vamos ver algumas pinturas do álbum acima mencionado. A pintura que você vê é chamada de Vista de Feodosia, Cafa. A primeira coisa que notamos são as ruínas de alguma torre, que está localizada no nível do mar, que provavelmente costumava fazer parte de um muro que cercava o assentamento de Cafa. O primeiro andar da torre está imerso em areia, o que indica um aumento no nível do mar. Em termos de complexidade arquitetônica, a torre parece ter sido construída em alto nível, todos os blocos de tijolos são do mesmo tamanho, não há lacunas entre eles, a torre é decorada com ornamentos feitos do mesmo material que os blocos, as fachadas ainda têm grampos de metal, possivelmente usados para anexar bandeiras. Perto da torre, vemos um grupo de tártaros da Crimeia. Você pode notar que aquelas pessoas que estão em pé no centro são muito mais altas do que aquelas que estão pescando. É perceptível ao mesmo tempo que as pessoas há muito estavam acostumadas à visão de detritos na costa, ou seja, os destroços eram parte integrante da paisagem há muito tempo. No fundo, há navios à vela no cais, ainda mais vemos mais ruínas, as mesmas que na zona de surf, bem como alguns objetos obscuros que ficam nas proximidades. A costa tem muitos edifícios executados em diferentes estilos arquitetônicos. Um detalhe interessante encontrado nas pinturas de Bossoli, ele desenhou os mesmos objetos de diferentes ângulos. Portanto, podemos ver Feodosia do outro lado, ou seja, a partir da encosta, onde outras ruínas de torres e edifícios estão localizados. A pintura seguinte é chamada simplesmente de Feodosia. Ali, como na pintura anterior, as ruínas da torre estão representadas em primeiro plano e, aparentemente, esta torre é idêntica à que se encontra na margem, logo abaixo estão as ruínas de outro prédio. Perto das ruínas você pode ver algumas pessoas ociosas andando. Agora podemos finalmente ver aqueles objetos de aparência estranha que foram retratados no lado oposto da baía, são moinhos de vento. No fundo, também podemos ver a torre da pintura anterior. Que tipo de poder destruiu esses edifícios antigos? Afinal, as torres e outros edifícios parecem ter sido destruídos da mesma maneira. Alguém sugerirá que se tratava de uma ação militar, mas eu não concordo, não há traços característicos de ataques nucleares nas fachadas de edifícios antigos. Bem, nós vamos ter que descobrir isso.
Em teoria, os edifícios poderiam ter sido restaurados, mas provavelmente não havia ninguém para fazê-lo. A cidade de Feodosia que vemos nas pinturas já tem uma arquitetura diferente e uma população diferente. A capital da cidade, Cafa, permaneceu apenas sob a forma de ruínas nas pinturas do artista Bossoli. Mais uma vez, vemos todo um complexo de ruínas de algumas estruturas fortificadas. A pintura também retrata espectadores ambulantes, aparentemente discutindo o que a vida poderia estar lá antes, pastoreio de cabras e ovelhas, a baía de Balaclava ao fundo, bem como alguns navios em pé na enseada. Em geral, uma pintura pastoral idílica. Mas o coração encolhe quando você começa a imaginar a escala da onda destrutiva que conseguiu obliterar a antiga fortaleza genovesa, a uma altitude de cerca de 40 metros acima do nível do mar. A água permaneceu nesse nível por algum tempo após a catástrofe. Bossoli também pintou a baía de Balaclava do lado oposto. Os navios que entram na baía encontram as pitorescas ruínas da fortaleza genovesa. A próxima coisa que você pode ver é como a baía parecia durante a Guerra da Crimeia nas primeiras fotos. Um deles retrata muralhas antigas da fortaleza, bem como blocos de pedra individuais de que o muro é feito. É feito principalmente de pedras roladas, mas você também pode ver blocos de formas lá. Em de 1840 a 1842, o artista percorreu a península inteira como viajante, pesquisador e pintor, expressando suas impressões em uma série de belas aquarelas e guaches, alguns deles são mantidos no Hermitage. Por algum tempo, Bossoli viveu com a família do conde Mihail Varanitsa em Alutka, onde o artista viajou pelos antigos lugares da Crimeia. Um cemitério muito estranho, localizado quase dentro da linha das marés. Provavelmente, o cemitério foi originalmente construído em alguma elevação longe do mar, mas, eventualmente, o nível do mar subiu. Muitas cruzes já caíram e foram arrastadas pela areia. O autor não deixa o tema das ruínas. A pintura chamada As Ruínas da Antiga Chersonese retrata os restos de uma estrutura civil, vista em primeiro plano. Um sistema de repetidos arcos sob a forma de padrões e formações revestidas evoca uma imagem de um edifício muito elegante e arejado, apesar do fato de que apenas uma pequena parede permaneceu do mesmo. Eu também notei um detalhe importante em todas as pinturas semelhantes. Não há destroços a serem vistos ao pé dos edifícios destruídos. Eles estão em rochas nuas e há apenas grama friável abaixo deles. Tudo foi lavado por um poderoso fluxo de água. A pintura Restos da Fortaleza Genovesa em Ickerman mostra a torre central sendo coberta de vegetação exuberante. Sob a torre você pode ver uma estrutura que lembra uma rampa ou uma ponte coberta de lama. As montanhas mais próximas não têm árvores, com apenas um pequeno arbusto visível no pé. Ao longe você também pode ver os navios que estão na baía de Sevastopol.
As ruínas de fortalezas genovesas ainda podem ser encontradas em Ickerman. A imagem a seguir, chamada As Ruínas da Fortaleza Genovesa em Sudá, mostra duas fileiras de fortificações que são vistas nos campos vizinhos e uma torre em uma montanha separada. À primeira vista, essas paredes da fortaleza parecem quase intactas, com apenas 2 pontos que têm pequenos intervalos. Talvez, devido a essa baixa escala de destruição, a fortaleza pudesse ser restaurada para depois se tornar uma atração turística. Não só fortalezas foram afetadas pela catástrofe, a infraestrutura social em geral foi destruída também. Pintura Cemitério Karanskoye mostra muitas sepulturas quebradas. Lajes de tumba estão espalhadas aleatoriamente no chão, com apenas algumas deixadas intocadas. Ao longe você pode ver a estrutura de alguma fortaleza, talvez seja a fortaleza de Shufutkali. Aqui, a maioria carais está enterrada, representantes de uma nação muito misteriosa. A maioria deles chama a Crimeia de sua terra natal, mas eles também estão presentes na Europa Ocidental e no Egito. Esta nação tem raízes turcas, mas professa o judaísmo em sua forma bastante antiga. De acordo com uma das versões, esta nação descende dos Khazaris, os mesmos contra os quais Oleg, o profeta, lutou. O cemitério de Karain assegura que as tradições desta nação eram bem diferentes das judaicas. Muitos edifícios destruídos são encontrados em terreno plano. A pintura chamada Rif entre Perekop e Simferopol mostra ruínas de alguma estrutura de cúpula que é vista em segundo plano, que por sinal ainda pode ser usada. Em primeiro plano, ao longo da estrada, há uma caravana de tártaros nômades. Observe um detalhe peculiar: as carruagens são aproveitadas por camelos em vez de cavalos. No fundo também podemos notar alguns montes citas. Na pintura As Ruínas de uma Igreja Cristã Primitiva, pode-se ver a estrutura de um grande templo. O edifício era muito monumental, construído em um alto nível arquitetônico. As formações do templo eram mantidas em altas arcadas. Pinturas religiosas de parede não podem ser vistas, com apenas paredes nuas remanescentes. Primeira página do álbum Belas Paisagens e Principais Locais de Interesse em toda a Crimeia exibe uma pintura chamada Perekop. No início, nem sequer prestava atenção, porque me parecia comum. Mas acabou por ser o mais misterioso de todos nesta coleção. A imagem retrata o portão em arco de pedra maciça. Um detalhe peculiar imediatamente chama a atenção: o portão é coberto pela metade com terra, argila e areia. O próprio arco foi escavado, mas seus lados ainda estão cobertos de terra e a altura do outeiro do lado esquerdo do arco é de mais de 4 metros. Há um posto de controle ao fundo, uma sentinela perto do estante, 4 cavaleiros armados, uma frágil ponte de madeira sobre adereços patéticos que não cabem no maciço portão de pedra. Ao longe, você pode ver uma grande cidade com edifícios com altas cúpulas, torres e torres, tocando as nuvens de chumbo. Os edifícios sem pináculos têm chaminés. Temporada é obviamente inverno, o que é muito incomum para a Crimeia pelo caminho. Honestamente, eu não pude determinar a localização desta cidade, especialmente porque ela não existe em mapas modernos. Também vemos que a ponte não está do outro lado do rio, mas através de uma vala profunda. A cidade em si provavelmente costumava ficar na muralha da terra. O fato mais interessante é que o Google Earth não mostra nenhuma cidade ou mesmo remanesce de sua fundação neste local. Mas os restos de uma fortaleza estelar são vistos claramente.
Talvez a cidade tenha sido destruída na Guerra da Crimeia, mas, segundo dados oficiais, a cidade Perekop foi destruída em 1920 pelo Exército Vermelho e não foi restaurada desde então. Acontece que a cidade na pintura dita é ou ficção ou alguma mensagem secreta está escondida lá. O pintor provavelmente colocou na capa por um bom motivo. Se alguém souber algo sobre a cidade acima mencionada, sugira sua opinião nos comentários. Bela paisagem e principais locais de interesse em toda a Crimeia. O álbum foi lançado em 1856. Como você sabe, naquela época a Europa estava passando pela campanha militar do Oriente, da Crimeia. No mesmo ano, Bossoli recebeu um pedido de uma grande editora londrina, The Sun, para um grande álbum com vistas da Crimeia, que era uma espécie de guia sobre a Crimeia para oficiais e soldados dos exércitos aliados. Dado o especial sentimento de reverência pela terra da Crimeia, bem como o clima antimilitarista de Bossoli, pode-se supor que a publicação do álbum foi uma tentativa de um artista de convencer o quanto essa terra e seus monumentos são bonitos e únicos, e para convencer que esta terra deve ser preservada mesmo em batalhas ferozes.